Estamos de volta com Ver Mais, direto dos estúdios da NDTV Record TV. Muito obrigada pela companhia. Beijo ao pessoal do sul do estado que acompanha a gente, que participa, né? Hoje eu instiguei um pouco o nosso telespectador para opinar, né, com relação a pets na praia, né? Por exemplo, no Balneário Rincão existe uma legislação que proíbe. Não é uma praia pet friendly. Algumas outras situações, algumas outras praias, sim, a gente tem, enfim, uma situação, mas eu queria saber de você. 988 18 19 38. Vamos virar a página, sair dessa área, se tiver interação a gente chama mais aqui. Agora eu vou dar uma fórmula, ó. E é igual a MC ao quadrado. Essa fórmula é inesquecível, né, gente? Quem não lembra aí das aulinhas de física, o gênio Albert Einstein é lembrado por muitos feitos de descobertas científicas e a teoria da relatividade geral é uma delas, considerada uma das principais fórmulas científicas conhecidas atualmente no mundo. E pela relevância mundial, vai ser a inspiração para a criação do nome do novo ponto turístico de Criciúma, o Parque Astronômico Albert Einstein, E é igual a MC quadrado. O parque vai contar com diversos elementos para despertar a curiosidade sobre o universo, incentivando o estudo da astronomia e a observação das estrelas e constelações. O parque vai ser uma maravilha, muito importante para o turismo científico. Agora, no Ver Mais, nós vamos saber a relevância da teoria da relatividade em nossas vidas. Por isso, estamos conectados com o nosso doutor em física, queridíssimo Marcelo Girardi. Boa tarde. Professor, tudo é relativo? Oi, Gi, boa tarde para vocês aí, Criciúma. Um prazer novamente falar com vocês. Um Feliz Natal, né? Olha, achei muito interessante essa notícia, realmente fiquei surpreso que colocaram o nome do parque com uma fórmula, né? E igual a MC quadrado. Então, realmente é bem interessante, fiquei surpreendido. E é legal a gente falar um pouquinho, então, da relatividade. Olha, a primeira coisa interessante para a gente falar da relatividade é que existem duas relatividades, a chamada relatividade especial e a relatividade geral. E quando a gente fala em relatividade, essa é a primeira expressão que a gente ouve. Ah, então tudo é relativo? E o curioso é que a relatividade ela parte de um princípio justamente absoluto e não relativo, que é a velocidade da luz. Então, por exemplo, se eu estou andando do lado de um carro, imagina que eu estou numa moto a 80 km por hora, e um carro do meu lado a 80 km por hora, a velocidade do carro, para mim, vai parecer zero, porque a gente vai estar andando junto, com a mesma velocidade. Mas, se eu estivesse andando próximo à velocidade da luz, e alguém ligasse uma lanterna do meu lado, a luz permaneceria com a sua velocidade. Eu não poderia ficar equiparado à velocidade da luz. Então, isso é uma quantidade absoluta para a relatividade. E dessa quantidade absoluta, Gi, é que se derivam quantidades relativas, como a forma como o tempo passa e assim por diante. Então é isso que é curioso. Tudo é relativo? Não, nem tudo é relativo. A velocidade da luz, por exemplo, é absoluta e esse é um dos pilares da teoria da relatividade. Você começou a falar, comecei a embaralhar. Ai. Mas daí no fim entendi. Enfim, no fim eu entendi. Não é simples. Não se sintam mal aí em casa, pessoal. A gente está falando de teoria da relatividade. A gente vai aprender no curso de física lá no final do curso. Então é bastante coisa para a gente precisar compreender. Não, e seria uma... Como é que é? Me fugiu a palavra agora, mas não seria a nossa ideia, né? Fazer que você entenda em 5, 6 minutos, né? Mas a gente queria entender. A gente tenta. Mas no fim descobrimos que nem tudo é relativo. Nem tudo é relativo. A velocidade da luz é absoluta. Agora, o que é, então, a importância, a relevância dessa teoria, né? O que significa, você já explicou um pouco, para a gente entender, né? Por que se dar um nome de uma praça dessa teoria? A gente está falando de Albert Einstein, mas vamos falar da teoria. Com certeza. A teoria da relatividade, ela mudou completamente a nossa visão da natureza, em relação à visão mecânica das coisas que a gente tinha, por exemplo, com Newton, como o pessoal fala aí, que aprende na escola, né? A famosa primeira, segunda e terceira lei de Newton é o que a gente conhece. A relatividade, ela veio complementar isso, ela passa a descrever sistemas que se movem a velocidade próximas à da luz. E isso é uma coisa que não acontecia na teoria de Newton, né? Então, por exemplo, uma relevância importante disso para o nosso dia a dia é quando a gente fala de celulares. Quando a gente usa o GPS no nosso celular, pessoal, isso só funciona bem porque existem satélites em órbita
E relógios dentro desse satélite precisam ser corrigidos periodicamente, porque a forma como o tempo passa lá em cima no satélite é um pouquinho diferente da forma como o tempo passa aqui. Isso é teoria da relatividade, a forma como o tempo passa é relativa. Sim. Então, para Newton, por exemplo, isso não existia, o tempo era absoluto. Então, essa é a grande questão. E a relatividade, ela veio modificar isso, mostrar que o tempo é relativo, e o GPS, por exemplo, é uma consequência direta, tecnológica, da teoria da relatividade. E o E é igual a mc ao quadrado, então é a fórmula dessa teoria, né? Que a gente usava muito nos exercícios. Essa é uma das fórmulas. Essa fórmula significa a equivalência, pessoal, entre massa e energia. Então, E igual a mc quadrado. O Ezinho é a quantidade de energia, o Mzinho é a quantidade de massa. Então, o que essa equação nos mostra, ela traduz matematicamente que eu posso converter massa em energia e vice-versa, que é uma coisa que também era impensável até o século XVIII e XIX. A teoria da relatividade ela é do século XX. Tá? Sim. Então, por exemplo, o Sol. O Sol é a fonte de energia aqui na Terra. O Sol libera energia para o espaço e essa energia chega aqui. Agora, da onde vem a energia que o Sol gera e distribui para o espaço? Vem de reações que acontecem entre átomos lá dentro do núcleo do Sol, pessoal. Então, o núcleo do Sol, a altas pressões e altas temperaturas, faz uma coisa chamada fusão nuclear. Junta elementos pequenininhos, elementos leves, em elementos um pouquinho mais pesados. E daí, gente? E daí, nessa fusão de elementos leves em elementos pesados, uma parte da massa é perdida. Aí, como assim? Perdeu massa? Não. Foi convertida em energia, E igual a mc quadrado. Nossa. E essa energia é que é distribuída para o espaço e que chega aqui na Terra. Olha só. Gostaram dessa aulinha de física nessa terça-feira maravilhosa, depois do almoço? Tá acordado aí? Claro que tá! O Marcelo é maravilhoso, nos contextualizou, né? Muito importante esse parque. A gente vai voltar a conversar sobre isso, a gente vai querer ver, eu vou querer explorar muito, né? Porque eu acho que o turismo científico é muito importante. Marcelo, muito obrigada, feliz ano novo, a gente entendeu tudo contigo. Beijão na família, tá? Maravilha! Um beijo, feliz ano novo, gente. Até mais. Beijo, tchau, viu? Agora chega nas rodas lá e diz, ó, o mc ao quadrado tem a ver lá com o Sol, lá de dentro, o átomo. Conversa com as amigas hoje já.